E em paralelo à tramitação do arcabouço fiscal no Senado, as atenções políticas e econômicas se voltam nos próximos dias para as medidas provisórias de interesse do Palácio do Planalto que vão prescrever se não forem aprovadas. A primeira delas, a medida provisória 1154 de 2023, que aumentou o número de ministérios e reestruturou o Poder Executivo, vence no dia 1º de junho. Ontem, o texto final da MP, sob relatoria do deputado Isnaldo Bulhões, do MDB de Alagoas, teve parecer favorável. O relatório final da medida provisória que reorganizou a esplanada dos ministérios depois da posse de Lula foi aprovado por 15 votos a 3. A comissão fez modificações em relação ao texto apresentado pelo governo. Entre mudanças propostas pelo relator estão transferir a competência para a demarcação de terras indígenas do Ministério dos Povos Indígenas para o Ministério da Justiça, retirar a gestão do Cadastro Ambiental Rural, o CAR, do Ministério do Meio Ambiente para deixá-la a cargo do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, devolver algumas competências da Companhia Nacional de Abastecimento, como garantia de preços mínimos e gestão de informações relativas a sistemas agrícolas e pecuários, ao Ministério da Agricultura, apesar da Conab continuar vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário. E essa proposta agora será votada nos plenários da Câmara e do Senado e precisa ser aprovada nas duas casas até a próxima semana, porque, como a gente já disse, a MP vai perder a validade no dia 1º de junho. E ontem a Câmara dos Deputados também aprovou a medida provisória sobre a regularização ambiental, que muda o prazo para o proprietário de imóveis rurais fazerem sua adesão ao programa de regularização ambiental. Por 364 votos a favor e 66 contra e 2 abstenções, os deputados rejeitaram as mudanças aprovadas pelo Senado na medida provisória que muda o prazo para a adesão ao Programa de Regularização Ambiental, o PRA, e retornaram as emendas que flexibilizam a Lei da Mata Atlântica. Apenas uma emenda foi parcialmente acatada, que prevê que o novo prazo de 1 ano contará a partir da notificação pelo órgão ambiental e não a partir da convocação, como constava no texto da Câmara. A emenda determina ainda que o órgão ambiental realizará previamente a validação do cadastro e a identificação de passivos ambientais. A medida também altera a Lei da Mata Atlântica e permite o desmatamento sem necessidade de estudo prévio de impacto ambiental ou compensação de qualquer natureza quando houver a implantação de linhas elétricas, de gasoduto ou de sistemas de abastecimento público de água. A matéria segue para a sanção presidencial. E para ampliar este assunto, agora eu converso com o deputado Sérgio Souza, que é relator da MP. Boa tarde, deputado. Seja muito bem-vindo aqui ao Mercado e Companhia. Obrigada pela sua participação. Boa tarde, Priscila Paiva. Boa tarde a todos aqueles que estão nos assistindo. Deputado, caso o presidente Lula sancione a íntegra, o que isso representa para os produtores rurais? Bom, vamos lá. Tem que separar esta medida provisória em duas partes, né, Priscila? Uma, o do seu texto original, que veio para nós prorrogarmos o Programa de Regularização Ambiental, que é o PRA. E por que prorrogar? Porque o Estado brasileiro, sejam os órgãos estaduais ou a União, não fez análise do CAR. E só pode ser feito o Programa de Regularização Ambiental daqueles imóveis que foram analisados o CAR. Então, não foi o agricultor, o produtor rural, o proprietário que deu causa. Então, veio aí a necessidade dessa prorrogação. E assim nós fizemos. Depois foi incluído dentro da medida provisória, por emendas de plenário, textos que referem-se também à área ambiental, mas dentro do bioma Mata Atlântica. Agora, aprovado na Câmara dos Deputados, restabelecido o texto original, vai à sanção presidencial. Agora, a gente gostaria de aproveitar a sua participação aqui no Mercado e Companhia para a gente também falar sobre o projeto de lei que estabelece o marco temporal para demarcação de terras indígenas que foi aprovado ontem, né, na Câmara. Eu queria que você, na sua avaliação, né, a Câmara quis acelerar o processo para garantir segurança jurídica no campo ou o senhor acredita que o Senado também deve aí acelerar a votação?
Tá, ô Priscila, eu só gostaria de tomar um segundinho aqui do tempo dos nossos telespectadores, só para esclarecer um pouquinho sobre a MP que eu relatei, o Certo. que fala da Mata Atlântica. Eu vi aqui a introdução à matéria e ela fala que libera geral para empreendimentos na Mata Atlântica o desmatamento sem compensação. Isso não é verdade, tá? Certo. Lá, o texto aprovado, ele libera em áreas de faixa de domínio, de empreendimentos já existentes. Por exemplo, há uma BR, uma rodovia, tem ali a faixa de domínio nas laterais. Ela libera para fazer empreendimentos de linha de transmissão, de gasoduto, oleoduto, tal, dentro da faixa de domínio. Fora disso, não. E ainda assim tem todas as regras nesse sentido, tá? Agora, com relação ao marco temporal, veja só, nós temos uma Constituição de 1988, ou seja, já tem 35 anos de idade, né? Já é adulta, já tem aí vários filhos, que são as emendas que vieram nesses anos todos. No entanto, o Parlamento brasileiro até hoje não conseguiu fazer a regulamentação desse dispositivo. E em 2007 foi apresentado um projeto de lei pelo então deputado Homero Pereira, hoje saudoso deputado, e até hoje nós não conseguimos avançar e aprovar na Câmara dos Deputados. Avançando devagar, dentro de comissão especial, dentro das comissões permanentes, dentro da CCJ, voltamos há 2 anos atrás, numa grande polêmica, e ontem nós conseguimos votar a urgência para votar esse projeto em plenário, e há um compromisso aí de votar na próxima semana. Paralelamente, quem regulamentou esse dispositivo constitucional, dizendo qual é o marco temporal de ocupação, por exemplo, nós defendemos, e o que o Supremo já decidiu, que o marco temporal seja a edição da Constituição de 88, ou seja, em 1988, no dia 5 de outubro, se o proprietário rural estiver sobre aquela terra e sobre a terra, e inclusive com título de propriedade de maneira mansa e pacífica, a terra é dele. Se o índio estiver ali, ele tem direito à terra também. Agora, se criou também as condicionantes. E quem fez isso? O Supremo que legislou isso. E o parlamento ainda não. No entanto, o Supremo muda a sua composição com o tempo, e mudou bastante de lá para cá. E hoje há votos para se rediscutir esta questão do marco temporal e das condicionantes no Supremo. Inclusive, está pautado agora para o próximo dia 7 de junho, essa questão da demarcação de terras indígenas, marco temporal e condicionantes pelo Supremo. Então, o que nós fizemos? Nós estamos nos adiantando. Precisamos votar essa matéria no Congresso Nacional, que já tramita há 16 anos na Câmara dos Deputados. Ou seja, estão acelerando também esse processo aí, já que vai entrar para o julgamento no próximo dia 7, como você falou, né, 7 de junho. Agora, deputado, a medida provisória, agora falando, né, da medida provisória que reorganiza os ministérios e avançou no Congresso nesta quarta-feira, ela tira atribuições do Ministério do Meio Ambiente e também mexe na estrutura da Conab. O senhor concorda com essas mudanças? Veja só, Priscila, tudo isso é muito interessante. A gente tem ouvido bastante no noticiário, nos comentários, nas redes sociais, né? Que há um desmantelamento do Ministério do Meio Ambiente, que retira todas as prerrogativas do Ministério do Índio e do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Não, não é isso, gente. Vamos lá. Primeiro que as atribuições básicas do Ministério da Agricultura, de política agrícola, de armazenagem, de política de comercialização, de abastecimento, isso é uma essência do Ministério da Agricultura. Não pode ficar fora dali. É ali que se faz todo o planejamento de plano safra, de estatísticas de produção e assim por diante. Isso está dentro da Conab. Agora, a Conab não precisa necessariamente estar dentro do Ministério da Agricultura, mas estas funções são essenciais para o Ministério da Agricultura. Já com referência ao cadastro ambiental rural, ele estava no Ministério da Agricultura até a edição dessa medida provisória. O cadastro ele é ambiental, mas ele é rural. Ele é de propriedade particular de produtor rural. Então, o que nós estamos analisando? Se não dá para ficar no Ministério da Agricultura, que é onde ele estava antes, que há uma resistência nesse sentido, também não pode estar no Ministério que tem uma ideologia muito forte nesse sentido. Então, que fique no Ministério neutro, que é o Ministério de Gestão. Não é o governo que faz o CAR. Quem faz o CAR é o proprietário rural. O governo só faz a gestão disso.
E no que diz respeito, por exemplo, ao Ministério do Índio, nós não retiramos as funções do Ministério de forma alguma. Nós só retiramos do Ministério do Índio, que é um ministério parcial, e assim deve ser, e nós respeitamos a vontade do presidente da República em criar um ministério específico para esta classe, este número de pessoas que são todos iguais perante a lei brasileira e perante Deus, que são os índios brasileiros, com todo o respeito que temos a eles. No entanto, eles não podem demarcar terras para eles. Senão, nós poderíamos dizer o seguinte: vamos pôr lá no Ministério da Agricultura para demarcar terras indígenas. Também não é justo. Então, o que é que a gente faz? Tem que estar em ministério neutro. Aonde? No Ministério da Justiça, aonde sempre esteve. E também, Priscila, é bom que se diga aqui de que lá há 4 anos atrás, quando o Bolsonaro fez a mesma coisa, ele tentou também tirar a FUNAI de dentro do Ministério da Justiça. E o parlamento não deixou. Como tentou mudar outros órgãos, como, por exemplo, juntar o Ministério do Meio Ambiente ao Ministério da Agricultura. E o parlamento também não deixou. Então, Certo. é do parlamento a prerrogativa, sim, de analisar aquilo que o governo sugeriu através de uma proposta legislativa, uma medida provisória, e definir aquilo que entendemos ser o melhor para o nosso país. E, deputado, existe uma previsão para essa votação? Olha, tem prazo para caducar, né? Sim, Que é agora dia 1º ou dia 2 de junho. Então, certo. nós temos aí a semana que vem para votar na Câmara e no Senado. Olha, deputado, muito obrigada aqui por trazer todos esses esclarecimentos aqui para a nossa audiência, que são muito relevantes. Agradeço. Agradeço sua disponibilidade e até uma próxima. Eu que agradeço, um grande abraço, uma boa semana, um bom final de semana a todos. Sim.